Olá, mais uma vez professor Vitor Dalton na área, trazendo as funções mais importantes do Excel e também do Calc, né? Por que não dizer? Porque essas funções são comuns a ambas as plataformas, né? Ambas suítes de escritório aí para elaboração de planilhas. Eu sou o professor Vitor Dalton, professor de informática da Direção Concursos, e desde já eu convido você a se inscrever no nosso canal e a ativar o sininho para ser notificado quando novos vídeos de informática para concursos estiverem disponíveis no nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre 3 funções que eu considero muito importantes, são as chamadas funções de contagem. As funções de contagem, elas têm uma natureza um pouco diferente, porque elas não estão preocupadas efetivamente com o processamento do conteúdo de alguma coisa, e sim em dizer a quantidade de ocorrências que aquilo efetivamente, né, existe naquelas células. Vou mostrar com vocês diretamente aqui no slide e você vai entender na prática. São essas 3 funções aqui, as funções conte_num, conte_valores e conte_c. E nada melhor do que mostrar essas funções trazendo exemplos, tá? Como por exemplo aqui a função conte_num. O que a função conte_num faz? Olha o nome ajuda você a entender, né? Conte_num conta a quantidade de células que contém números no seu interior. Isso significa que se tiver texto, se tiver alguma coisa, algum outro equívoco, se tiver algo que não seja número, a função conte_num não retornará aquela célula na contagem dos números. Quer conferir comigo? Então aqui eu trago alguns exemplos. Eu tenho as células, eu aplico a função conte_num de H7 a H13. Este é o intervalo que está sendo avaliado. E você vai perceber que aqui eu tenho número 1, eu tenho número em 2, eu tenho número em 3, eu tenho número em 4. Casa, você certamente está percebendo que é um texto e como tal não participará da contagem. Eu tenho aqui intencionalmente, eu coloquei um 1 dividido por 0. Por que 1 dividido por 0? Porque divisão por 0 é um erro que o Excel reconhece, inclusive reconhece de forma específica. Então se alguma célula contiver um erro, mesmo que esse erro seja fruto de um cálculo numérico, este erro ele vai participar da contagem, essa célula pode ser considerada número no seu interior? Não pode, então nós temos que tirar essa célula da contagem. E por último eu coloquei 0,05, porque na verdade eu estou ilustrando aqui uma porcentagem, aqui eu tenho 5%. E percentual é número? Com certeza é número. E por isso que conte_num, neste exercício aqui, irá me retornar 5. Por quê? Das 7 células que foram colocadas como intervalo, somente 5 contêm números. Vamos falar também sobre a função conte_valores. Conte_valores, sem dúvida, é a função de contagem mais flexível que nós temos. Por quê? Vai contar a quantidade de células que não estão vazias. Então guarde isto. Conte_valores conta a quantidade de células não vazias. Quantidade de células não vazias. Então nós temos aí no intervalo de H7 a H18. Eu tenho números em 1, 2, 3, 4. Eu tenho texto. Eu tenho uma célula com erro. Ora, mas se ela está com erro, ela não está vazia. Eu tenho uma célula com percentual, com um valor contábil, que o seja. Não estando vazia, participa da contagem. E eu tenho algumas células vazias colocadas no intervalo. E é óbvio, se elas estão vazias, portanto, elas não irão participar da contagem. Então, se de H7 a H18 eu tenho 7 células com algum conteúdo preenchido, é porque conte_valores irá me retornar o número 7, indicando que 7 células não estão vazias. E por fim, eu tenho a função conte_c. Opa, aqui eu acho que você intuitivamente já percebe do que se trata, né? Função conte_c. Eu vou realizar a contagem se atender algum critério. E esse critério será estabelecido na redação da própria função. Quer conferir comigo? Veja aqui esta célula, conte_c, cujo intervalo selecionado foi de H7 a H18 e agora eu preciso passar um parâmetro no final. E o parâmetro que eu passei aqui foi ser maior do que o número 2. Então, célula a célula, nós teremos que avaliar o conteúdo ali presente para saber se o critério está sendo atendido. Então vamos em H7, 1.
1 é maior que 2? Não é maior que 2. 2 é maior que 2? Não é maior que 2. 3 é maior do que 2? É maior do que 2. 4 é maior do que 2? É maior do que 2. Casa é maior do que 2? Eu não consigo realizar esta comparação. Uma célula com um erro é maior do que 2? Também não é possível realizar tal cálculo. 5% é maior do que 2? 5% é 0,05. 0,05 não é maior do que 2. E óbvio, células vazias também não participarão deste resultado. Então perceba que em Conte C, segundo o critério que eu escolhi, apenas 2 células conseguem atender ao critério. Então Conte C, neste caso, me retornou a quantidade de células dentro do intervalo que eu selecionei, cujo conteúdo é maior do que 2. Trouxe então um exercício para que a gente possa brincar com estas funções e entender como isto pode ser cobrado em sua prova. Olha que interessante, uma planilhazinha preenchida com alguns valores. E aí a banca nos diz que as fórmulas F1, F2 e F3, definidas respectivamente como conte valores de A1 até A5, conte num de A1 até A5, conte C de A1 a A5, maior que o conteúdo contido em A3. Essas fórmulas foram digitadas nas células de B1 a B3, mas você não sabe em qual célula está qual fórmula. E aí a banca quer que você diga qual é a ordem de digitação. Qual é a melhor forma de eu saber a ordem de digitação? É eu realizar o cálculo fórmula a fórmula e encontrar a célula que contém o mesmo resultado que eu encontrei, não é mesmo? Então vamos lá. Conte valores de A1 a A5. Irá contar a quantidade de células não vazias de A1 até A5. A1 não está vazio, A2 não está vazio, A3 não está vazio, A4 não está vazio, A5 não está vazio. Conte valores tem que me retornar 5. Onde está 5? Está em B1. Então achei aqui a nossa fórmula F1. Bacana! Vamos agora trabalhar com conte num, de A1 até A5. Conta a quantidade de células que contém número. 39.790 é um número, 22,4 é um número, não é inteiro, mas é um número. 19 também é um número, verdadeiro é booleano. Divisão por zero é um erro. Então, conte num de A1 a 5 tem que me retornar 3. Se tem que me retornar 3, a nossa segunda fórmula está aqui na célula B2. E por último, nós temos a função conte C, desde que o número seja maior que o que está contido em A3. Então, conte C tem que me retornar a quantidade de células que têm valores maiores do que o que estão contidos em A3. A1, 39.790 é maior do que 19. A2, 22,4 é maior do que 19. A3, 19, não é maior do que 19. Tá? Aqui nós temos um booleano, aqui temos um erro de divisão por zero. Então eu espero que conte C aqui no caso me retorne 2. Logo, se eu tenho 2, né, por eliminação, era a única célula que faltava, a terceira fórmula está aqui. Tudo bem? E olhando para as alternativas, eu percebo que a alternativa A contempla o que se pede. Bacana? E com isso, eu encerro esse vídeo sobre as funções de contagem. E lembre-se, se você acha que esse vídeo ele te ajudou, né? Se você acha que esse vídeo ele colaborou com o seu estudo, não esqueça de deixar o curtir nesse vídeo e de também comentar. E saiba que eu também tenho cursos completos, não somente de Excel para concursos, mas de toda a informática para concursos e também de tecnologia da informação. Então não deixe de prestigiar o site www.direçãoconcursos.com.br, porque lá você vai encontrar materiais preparatórios completos para concurso público. Eu sou o professor Vitor Dalton e agradeço a sua atenção.